Olá, gente, eu sou Tainá Andrade e faço parte do grupo PET Engenharia de Alimentos da UFLA. Eu vou dar continuidade nas aulas de resolução das questões do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, parte 3, e esta é uma prova de Engenharia de Alimentos. O projeto Informa PET, ele visa compartilhar a importância da realização do ENAD, como também compartilhar informações e esclarecer algumas dúvidas referentes à prova. E, por fim, resolver exercícios do último ENAD, que foi realizado em 2019, e divulgar para a comunidade acadêmica a fim de prepará-los para o exame. Eu vou resolver as questões 26 e 27 e a questão discursiva 2, do ENAD 2019. Vamos começar? Questão 26. Na ciência e tecnologia de carnes, o ultrassom tem sido estudado quanto à sua capacidade de melhorar a maciez da carne, por mecanismo de cavitação. Alguns parâmetros acústicos, como frequência, intensidade e tempo de exposição ao tratamento, influenciam no amaciamento da carne. Os primeiros estudos determinaram que o uso de altas frequências não apresentou efeito na textura, por elas não provocarem cavitação. A intensidade do ultrassom, que atinge a matriz cárnea, também é importante, sendo que quando aplicado abaixo ou muito acima do valor ideal, não se percebe o efeito. Características de qualidade da carne como perda de massa após o cozimento, queda de pH, cor e microbiologia também foram analisados por diversos autores, com dados contraditórios quanto ao efeito do ultrassom sobre esses parâmetros. As particularidades de cada músculo dificultam as comparações dos resultados, abrindo espaço para novas pesquisas. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira, a maciez é um atributo de importância na avaliação do consumidor de carne, a qual pode ser obtida por meio de ondas de ultrassom de baixa frequência. Por quê? A segunda, o efeito do ultrassom na carne deve-se à capacidade destrutiva da cavitação e à vibração da onda ultrassônica, que levam ao enfraquecimento de estrutura molecular com a ruptura das estruturas do colágeno e das miofibras, e proporcionam ainda a liberação das enzimas que atuam na melhora da maciez da carne, devido à ruptura das organelas celulares. As alternativas. Letra A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é a justificativa correta da 1. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa correta da 1. A asserção 1 é a proposição verdadeira e a 2 é a proposição falsa. Letra D, a asserção 1 é a proposição falsa e a 2 é a proposição verdadeira. E a letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. A questão alternativa certa é a letra A, e agora a gente vai ver o porquê. Primeiro justificando, por que a asserção é verdadeira. A patabilidade, ou seja, a qualidade da carne depende de alguns parâmetros de qualidade, como aroma, cor, aparência, suculência e a maciez, sendo este um dos principais atributos na hora da escolha desse produto carne. Métodos de amaciamento mecânico, enzimático ou até químico são alternativas utilizadas para melhorar a qualidade desses cortes carnes, que não apresentam uma boa aceitação pelo consumidor. Então, o ultrassom é uma técnica inovadora e aí ele vem se destacando aí no amaciamento de carnes. Justificativa 2. Ela é uma proposição verdadeira e ela realmente justifica a asserção 1. Então, vamos ver o porquê. Os efeitos físicos, mecânicos ou químicos das ondas ultrassônicas são capazes de alterar determinadas propriedades, como causar a ruptura física e acelerar algumas reações químicas.
A ação proteolítica em pontos estratégicos da estrutura da linha Z e dos filamentos finos e grossos da carne provoca a perda da integridade da miofibrila. Aparentemente, apesar das proteínas do tecido conjuntivo não sofrerem proteólise, rompe-se determinadas ligações cruzadas das moléculas de colágeno, possivelmente devido à ação dessas enzimas lisossômicas. Ou seja, o ultrassom ele tem a capacidade de induzir de forma direta a ruptura das membranas celulares pelo enfraquecimento físico da estrutura muscular. E, como consequência, a carne apresenta uma maior maciez. Próxima questão, é a questão 28. Mudanças de hábitos alimentares decorrentes de alterações do estilo de vida têm levado a um aumento considerável na oferta de alimentos pré-preparados e conservados, o que, associado às exigências dos modernos sistemas de distribuição, tem favorecido o aparecimento de novas embalagens. Elas são resultante da aplicação de novas tecnologias de fabricação e processamento de materiais, do aparecimento de novos materiais ou mesmo de novas combinações entre materiais tradicionais. As modificações nos hábitos alimentares também explicam, portanto, o progressivo aumento na quantidade de resíduos de embalagem entre os resíduos sólidos urbanos. A consciência do impacto das embalagens nos ambientes impõe a necessidade de buscar estratégias para reduzir seu descarte em aterros e promover a economia ambiental sustentável. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta. Então, nós vamos lê-las e falar se ela é correta ou se ela, nesse caso, está errada. E assinalar a alternativa certa. Letra A. A utilização de materiais fósseis deve ser fomentada em detrimento da utilização de embalagens de vidro, a fim de garantir uma gestão dos resíduos de embalagens mais sustentáveis. Esta está errada, porque, pelo contrário, a utilização de embalagens de vidro é uma boa alternativa, né? Pois o seu uso é seguro em relação ao armazenamento e conservação do alimento em comparado com outros materiais, no caso aí o material fóssil, né? Embalagens que utilizam materiais fósseis. Sendo também um material reutilizável e reciclável, ou seja, ele promove uma geração de resíduo mais sustentável em comparado ao material fóssil. A próxima, letra B. A produção de canudos plásticos segue a linha de produção sustentável, pois são produzidos a partir dos plásticos polipropileno e poliestireno e são biodegradáveis. Por isso, apresentam processo de reciclagem facilitado. Esta é errada. Os polímeros poliestireno e o polipropileno são produzidos a partir de combustíveis fósseis, ou seja, originados a partir de uma fração do petróleo chamada nafta. Esse material não se caracteriza como material biodegradável, demorando em média 400 anos para se decompor, sendo que a vida útil do canudo é cerca de 4 minutos. Então, ou seja, você usou o seu canudo 4 minutos e ele vai demorar 400 anos para se decompor. Porém, se descartado de forma correta, é possível realizar a sua reciclagem, sendo transformado em uma matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Letra C. O politereftalato de etileno, mais conhecido como PET, é um tipo de plástico termoplástico muito utilizado na fabricação de garrafas biodegradáveis, uma vez que possui um baixo custo de produção e é facilmente biodegradado. Então, gente, essa questão está errada. A PET é um plástico inquebrável, resistente a baixas temperaturas, leve e impermeável. Por isso que, o setor aí de alimentos gosta de utilizá-lo.
Ele é um plástico, como falado, termoplástico, porém ele não se caracteriza como um material biodegradável, né? Como o outro que a gente havia falado, demora em média 400 anos para se degradar. Os materiais biodegradáveis são aqueles cuja composição é feita por elementos orgânicos e cuja decomposição se dá no meio ambiente em um curto espaço de tempo, dias ou até meses. Letra D. Os polissacarídeos, como os amidos e as celuloses microcristalinas, são biopolímeros renováveis, que podem ser utilizados para a produção de embalagens biodegradáveis. Esta é a alternativa correta, né? Os plásticos biodegradáveis são oriundos de fontes renováveis, podendo ser de origem natural, como milho, mandioca, beterraba, e podem sofrer biodegradação, persistindo assim por menos tempo no meio ambiente, não gerando resíduos tóxicos nem sofrendo bioacumulação. Então, essa aí é a alternativa certa. E por último, só para a gente analisar, a alternativa E. O uso de polímeros biodegradáveis constitui uma alternativa para a produção de embalagens sustentáveis, pois são polímeros derivados do petróleo que se degradam a partir da ação de substâncias químicas adicionadas durante seu processo de produção. Então, os polímeros biodegradáveis são produzidos de fontes biodegradáveis e renováveis. Eles não são produzidos a partir aí do petróleo, né? Podendo ser de origem natural, como a gente havia falado, milho, mandioca, né, beterraba, etc. Ou até eles são produzidos de forma sintética, não sendo produzidos a partir de materiais de origem fóssil, como foi falado na questão, a partir do petróleo. A próxima questão é a questão discursiva 2. A prova do ENAD, ele traz são 5 questões discursivas, né? Duas são sobre conhecimentos gerais e as outras 3 são na área do curso em questão, o curso de Engenharia de Alimentos. Essa questão 2, ela trata sobre conhecimentos gerais. O Brasil está longe de ser um país atrasado no ponto de vista científico e tecnológico. O país está em posição intermediária em praticamente todos os indicadores de produção e utilização de conhecimento de novas tecnologias. Em alguns indicadores, a situação do país é melhor até do que alguns países europeus, como Portugal ou Espanha. E, de modo geral, estamos à frente de todos os demais países latino-americanos. Talvez nosso pior desempenho esteja no depósito de patentes, seja no Brasil ou no exterior. Então, aí ele trouxe também uma imagem, né, que é o setor público, a instituição de ensino e a empresa. A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Cite 2 ganhos possíveis para o campo científico do país, resultante de uma boa articulação entre os representantes na figura. Então, voltando, o setor público, né, a instituição de ensino e a empresa. Então, 2 pontos que nós trouxemos, né? Em relação ao campo científico, um dos ganhos é a ampliação das fontes de financiamento de pesquisa, tais como bolsas de estudo, montagem e manutenção de laboratórios, disponibilização de equipamentos e de prestação de serviço. Outro ponto aí que a gente pode citar ganho, né, é uma abordagem mútua. As empresas oferecem sites de negócio e os alunos contribuem com conhecimentos já comprovados ou testam novas possibilidades de inovações e invenções, ou seja, ocorre a transferência mútua entre o conhecimento e tecnologia. Letra B. Cite 2 ganhos possíveis para o campo econômico do país, resultantes de uma boa articulação entre os entes representados na figura. Uma delas é as universidades e institutos de pesquisa
produzem conhecimento científico que é absorvido pelas empresas, e essas acumulam conhecimento tecnológico, ou seja, fornecendo questões para elaboração científica. Então, essa articulação, né, entre os três representantes e a interação entre eles acaba acontecendo uma produção científica e desenvolvimento tecnológico entre oferta e demanda de conhecimento, o que acaba sendo a chave, né, desse sistema de inovação capaz de alavancar o desenvolvimento econômico do país. Outro ponto que nós trouxemos também que ocorre a diversificação de estrutura produtiva e empresariais do país, como startups, incubadoras, empresas júnior, fundação de apoio, entre outras. Encerramos aqui a parte 3, daremos continuidade com a parte 4, apresentada pela Maria Paula. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e os ajudado aí muito. Não esqueçam de seguir o PET nas redes sociais. O Instagram é @PetAlimentosUfla.